Como acelerar as vendas? Primeira coisa que é muito importante. Talvez você às vezes não entenda quando de forma proposital eu pego um produto para ser difícil e quando de forma proposital eu pego um produto para ser fácil. Mas se você quiser que as suas vendas saiam com mais facilidade, você pode seguir o caminho das pedras. E o caminho das pedras é aquilo que as pessoas já fizeram que dá certo. Só que muitas vezes o que as pessoas fazem que é errado é que elas copiam exatamente tudo igual. E quando você copia, você sempre vai ter resultado inferior à pessoa que está usando aquela oferta. Agora, se você modela desde se é um produto de ticket baixo que você vê que está escalado há muito tempo, lá no Facebook você vê que o anúncio está rodando e você consegue modelar o produto, você pega, cria o produto em uma semana, por exemplo. Amanhã eu vou trazer, depois de ter explicado como é que funciona, 20 produtos que eu fui pesquisar que dá para fazer low ticket rápido, dá para modelar. E um dos produtos que eu vi, o cara tem uma estratégia que ensina a pessoa a vender, que é uma estratégia diferente, e diz: "Ah, essa estratégia é muito simples. A pessoa não vai conseguir ter resultado com essa estratégia. Eu consigo ensinar essa estratégia e ainda eu consigo ensinar outras coisas que estão ligadas à minha metodologia." E aí dentro do curso dele só tinha 3 aulas. Ele no caso estava vendendo a R$ 14, esse exemplo específico, mas tem vários preços. O importante do low ticket é você ter pessoas qualificadas que vão desejar uma transformação maior. E aí a partir do momento que eu entrei e que eu vejo, e é isso que você tem que saber, que você consegue gerar uma transformação semelhante àquela com a promessa diferente. Semelhante quer dizer o quê? Pegando o marketing digital, se eu tenho um produto que eu ensino a fazer mais de 3 mil com Facebook, e aí você viu que essa oferta dá certo, e aí você sabe o Google Ads, aí você pode, por exemplo, pegar um produto que você ensina a fazer mais de 3 mil dentro do Google Ads, se você ensina o Google Ads, se você sabe. Então, a oferta ela é semelhante, mas o entregável é diferente. Você está pegando a oferta que deu certo. Agora, se você quer seguir ainda mais a estrutura sem mudar totalmente, porque o que você tem que ter cuidado é se um que você está modelando ensina no Google e você vai ensinar no Facebook, é muito diferente. Se um está ensinando, por exemplo, sem investir, você vai ensinar investindo, é muito diferente. Exemplo prático, eu particularmente não gosto de fazer vídeos ensinando a vender no orgânico, mas um dos produtos que eu vou modelar também ensina a vender no orgânico. Mas por que eu vou ensinar um mini curso a pessoa a vender no orgânico? Porque quando eu analisei a oferta do cara, eu vi que eu consigo entregar aulas do orgânico que gera mais resultado do que as que ele colocou, e a promessa dá para fazer bem melhor, que eu não consigo lembrar agora, mas só para trazer esse exemplo e você conseguir entender isso na prática para poder avançar. O cara colocou como vender todos os dias fazendo apenas um post por dia. E essa estratégia em específico que ele utilizou, o ideal seria fazer mais posts, porque nessa estratégia específica eu sei que precisa de quantidade. Às vezes é qualidade, às vezes é quantidade. E aí, como eu tenho esse conhecimento da experiência, eu posso colocar como você pode fazer 3 posts por dia e garantir que no final de 30 dias você vai fazer pelo menos uma venda. E se você não fizer uma venda, como você pode, quando você consegue garantir o resultado, fazer algo mais agressivo? Eu posso deixar claro, não conseguiu fazer uma venda, você pode solicitar o reembolso. Você só tem que deixar claro o seguinte: se eu coloco uma promessa muito agressiva assim, eu tenho que confiar que a pessoa vai ter resultado. Se você não confia, deixa um mínimo de 7 dias. Porque a coisa boa de você ensinar qualquer método que gere uma transformação é que você pode estender o prazo e não tem nada que demonstre mais autoridade do que você dizer: eu confio tanto no meu método que se você quiser 30 dias de garantia, ele tem 30 dias, você não precisa se preocupar. Porque o que é que as pessoas têm medo? Elas têm medo de curso ruim.
Porque resultado todo mundo quer. O que ninguém quer é ser enganado. Então, se você pega o conceito que é um produto que está vendendo, pegou o produto que está vendendo, a partir desse momento você gera um resultado com uma oferta diferente, então agora as pessoas que compraram vão querer outro. Entendeu isso, que é a primeira parte? Aí vamos para a segunda parte. Nos anúncios, R$10 já é suficiente para vender, vocês viram o primeiro teste. Só que bora levar em consideração o seguinte: você modelou, fez algumas modificações, você quer criar autoridade e você quer aumentar ainda mais a probabilidade. Mesmo sem aparecer, eu aconselho você criar um Instagram para postar conteúdo e você pode seguir exatamente a aula que eu ensino como é que você cria conteúdo para estar aumentando as vendas, mas a partir do momento que você todos os dias faz um post em carrossel, um post gerando muito conteúdo, pessoas que não clicam e saiba mais, tem muitas pessoas que querem ver o Instagram e sempre é um número maior quando você está com essa opção disponível. Essas pessoas vão começar a seguir, você vai aumentando a audiência e você não precisa aparecer, porque tem muitos perfis que eu uso e que eu posso mostrar esse exemplo para vocês, que é um nome de uma mulher, de um homem, de outra pessoa totalmente diferente, não tem nada relacionado aos meus dados, às minhas informações, mas é um produto que gera resultado e a pessoa, quando ela vai no Instagram, gerou valor só nos posts, às vezes ela pode não querer comprar, mas se ela teve uma transformação no post, ela vai querer seguir você porque ela quer receber mais conteúdo. E aí a consequência disso é que uma pessoa que não queria comprar, depois ela vai acabar comprando. E aí, se você leva em consideração que o conteúdo ele vai ajudar a você multiplicar o seu orçamento, então nessa fase inicial vale a pena, que é para acelerar. Qual é o momento que eu aconselho você parar de fazer isso? É quando você está com um produto, por exemplo, que você já está fazendo mais de 10k, porque aí nesse caso, enquanto que no início o conteúdo ajuda, depois, se você não tiver uma mentalidade de trabalhador, você vai se sentir totalmente escravo. Por que eu digo mentalidade de trabalhador? Porque você vai perceber que quanto mais você posta conteúdo, mais as pessoas vão falar com você no direct. Consequentemente, você converte mais. Porque o simples fato de hoje eu ter voltado a postar nos stories, eu nem tinha falado de venda, eu só estava postando o resultado. Um monte de gente mandou mais mensagens do que o comum. Agora, a partir do momento que eu paro de postar e eu estou usando um outro Instagram, uma outra fanpage para vender, ao usar uma outra fanpage, eu posso só aumentar o orçamento sem a pessoa falar diretamente comigo, porque aí eu consigo escala. E aí você tem que adaptar para cada momento. O que é que eu aconselho? Para você não ficar em cima do muro, e eu quero que você entenda, se você fica com medo, eu estou com medo de ter muito trabalho, eu estou com medo de muitas pessoas falarem comigo. Primeiro vivencie esse problema. Primeiro eu faço o que aumenta o resultado, o que faz você ter uma grande colheita. Para depois, quando você tiver com esse problema de muitas pessoas falando com você, o pixel está inteligente. Agora é só você manter o pixel, mudar a fanpage e vai continuar vendendo, porque a conta está mais inteligente. Mas enquanto não tiver com esse problema, tudo que você fizer para aumentar o resultado vai valer muito a pena. E sempre você tem que pensar nisso. Eu quero fazer uma grande colheita. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Um esforço maior para que lá na frente eu possa estar vendendo no automático com menos esforço. No início, para a engrenagem rodar, você vai ter que às vezes fazer um esforço 100 vezes maior e depois é muito tranquilo. Terceira coisa, taxa de conversão do produto acima de R$100 vai estar sempre oscilando. Mas se a gente pega uma média, qual é a taxa de conversão de R$97 para baixo? Geralmente você pode ter uma taxa de conversão de 2% a 5%. E é uma taxa de conversão que, se você fez uma oferta muito boa, existe uma probabilidade de você ficar no lucro, não apenas no 0 a 0. A parte ruim é quando você está com um produto que o ticket é baixo, a conversão é baixa, o criativo é ruim, porque aí como tudo está ruim,
aí às vezes vai ficando no 0 a 0. Mas se você busca tudo colocar uma conversão alta, criativo alto, aí você vai ter mais lucro. E a média que você pode se basear vai ali entre 2%, 5%. E quando a gente pega um produto, por exemplo, de 997, por que eu acho fácil? E porque várias vezes eu citei para vocês, gente, vocês não fazem ideia do quanto vale a pena você aprender a vender, porque depois é mais fácil vender produto caro. Porque a conversão de um produto com oferta boa de 997 é de 0,5% a 1%. Então, se você pega 1% de conversão em uma oferta boa, sem clique sai a venda. Se a oferta está muito boa, tudo bem estruturado, mas vale muito a pena justamente porque você aprendeu como é que faz para chamar a atenção alinhado ao produto. Porque às vezes você ter 100 cliques pagando mais caro não vai dar prejuízo em nenhuma das hipóteses em um produto de 997, que você pode rodar muito remarketing. A pessoa, ela pode levar mais de 3 meses para comprar, que você continua com lucro. E a diferença é que quando a gente está ali em um produto de 97 para baixo, ela tem que comprar logo de entrada. Ela clicou no anúncio, ela tem que comprar. Se ela não comprar, se você for rodar muitos remarketing, você começa às vezes a ficar no prejuízo, porque tem muito investimento de remarketing. Então o remarketing tem que ser com um orçamento bem menor para que você priorize muito mais o lucro. Mas é um orçamento menor quando o remarketing que você está fazendo é para um ticket baixo. Agora, o seu ticket é 997. A sua intenção é ter uma grande margem de lucro. Você pode literalmente fazer 20 anúncios de remarketing, cada um ter R$10 por dia, que dá R$200 por dia, porque isso não vai afetar o seu lucro. Quando você tem uma margem maior, você coloca mais anúncios e vende ainda mais, porque as pessoas elas precisam de mais motivos para comprar. Em um produto de ticket baixo, às vezes a gente não faz uma sequência grande de anúncios. E num ticket maior, eu posso, a partir do momento que ela viu um anúncio, perseguir ela eternamente. Todo dia ela está vendo um anúncio. Mas compensa, porque às vezes, depois dela ter visto uma média de 7 anúncios, ela vai tomar a decisão de comprar. Porque foram 7 anúncios com textos diferentes, trazendo ali mais motivos, gerando mais desejo, até que a pessoa tome a decisão de compra. Se em todos os criativos você está falando a mesma coisa, você está queimando dinheiro. Exemplo prático, para você entender. Nos criativos de hoje, eu utilizei a estratégia de repetição, que é, o que deu certo, eu repeti a mesma copy. Mas, se fosse, no caso, um ticket alto para escalar, eu não poderia aplicar essa estratégia. E é importante você saber quais podem para o ticket, porque senão, às vezes você vai ter muito esforço desnecessário. Se eu aplico isso para um ticket grande, eu vou estar impactando a mesma pessoa com outros anúncios e a mesma copy. Seria mais interessante em cada um ser uma copy diferente, para a pessoa que já viu um anúncio, agora ela vai ver outra copy. E aí ela pode comprar no outro. Aí ela viu, não comprou, vai ter outra copy. Sempre totalmente diferente. Então você pode focar nessa conversão de 2 a 5%. Essa é a terceira coisa. E a quarta coisa, se você focar na regra que eu fiz o primeiro teste, que são 2 criativos por conjunto, você consegue com R$50 tá testando ali 10 em 24 horas, e esses 10, se não tiver pelo menos um com a CTR acima de 2%, a informação que você precisa guardar, e talvez não tenha guardado quando eu estava na parte teórica, é: não teve clique, o ACTR está baixa, então é porque a copy não é atrativa, o vídeo não está muito dinâmico. Então, se você fez 10, colocou R$50 em 24 horas, você não precisa esperar 7 dias. 24 horas, não teve um que passou a CTR de 2%. Então, você já sabe que tem que melhorar muito mais a copy para o próximo. E o que você tem que fazer de forma consciente, que vale muito a pena, é: eu quero lucrar. Então, eu não quero perder meu dinheiro investindo. Para que eu consiga lucrar, a cada nova copy, eu vou estudar mais para minha copy agora, a próxima, ser bem melhor. Então, se antes você tinha feito uma copy de cabeça,
uma copy modelada, aí você estuda mais um pouco buscando melhorar. E aí melhorou a copy do vídeo, qual é a dica bônus que sempre dá certo? Pede dentro do chat GPT aquele promptzinho que tem no arquivo para ele escrever a copy de um anúncio. Pode pedir para o chat GPT pedir para fazer uma copy sem infringir as políticas do Facebook, e você pode colocar uma copy bem maior na descrição embaixo. Mas nessa descrição embaixo, justamente por estar dentro das políticas, você pode colocar bastante texto tentando convencer a pessoa, porque se tiver mais informações ali, não é todo mundo que lê todo o texto, mas antes, como eu tinha uma necessidade de falar muito, hoje eu mudei muito isso no criativo. Tem muito criativo que eu falo só 15 segundos e ele já vende muito. Mas antes, no texto, eu colocava sempre textão. E eu não sabia que o motivo de eu estar vendendo muito, às vezes, não era por conta que a imagem era boa. É por conta que no textão tinha tão detalhado o que era que a pessoa recebia, que a pessoa comprou por conta do texto. Porque eu deixei claro o que ela recebia e gerou desejo. Então, às vezes, pode acontecer da pessoa não ter tido tanta atenção na imagem. Mas se ela ler o texto, você pode utilizar esse recurso a mais para estar convertendo. Afinal de contas, você pode sempre ter um esforço maior pensando na grande colheita para você ter um grande resultado. E aí, o que é que agora eu vou começar a compartilhar, que é a segunda parte. Vamos levar em consideração que você está fazendo isso e porventura não vendeu. Se não vendeu, então tem alguma falha em alguma coisa. Por isso que hoje, antes de analisar os anúncios, eu fiz uma pergunta por vez e eu coloquei onde é que estaria o erro se você não tivesse com impressão, se não tivesse com clique, se não tivesse vendendo, e você precisa identificar onde está o erro. No caso, você tem que focar em mapear exatamente o que precisa ser melhorado. E aí, identificou isso, melhorou, ok. Você vai e novamente vai repetir todo o processo. Mas